Esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara volta a discutir uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta fala o seguinte: ela garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Em outras palavras, é o seguinte: ela praticamente proíbe qualquer tipo de aborto existente no Brasil. É isso que está sendo proposto e é isso que está sendo debatido lá. Professor Álvaro Jorge, professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito, do Rio de Janeiro, está aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer conversar com a audiência. Igualmente. Professor, quer dizer, já existe uma legislação no nosso país, está lá estabelecida, salvo engano, no Código Penal, a maneira pela qual as pessoas podem, casos excepcionais, recorrer a um aborto. Caso essa emenda vá à frente, isso acaba? Heródoto, em princípio, sim. Né? O que essa emenda está fazendo é jogando o conceito de vida a partir do momento da concepção. E você tem hoje no Código Penal algumas hipóteses em que não se pune a interrupção da gravidez, né? Notadamente quando você tem o risco de vida da mãe, quando você tem uma gravidez decorrente de estupro e quando você tem a gestação de um feto anencefálico. Nessas três hipóteses previstas em lei infraconstitucional, hoje o aborto não é punido. Com esta proposta de emenda, né, essas hipóteses, em tese, seriam consideradas inconstitucionais. Evidentemente que isso vai gerar ainda uma discussão sobre a possibilidade de uma emenda constitucional fazer isso, mas o que está em jogo é isso: se vai ser proibido, em qualquer hipótese, o aborto, ou se essas questões que já existem hoje, ou essas exceções que já existem hoje, vai haver uma interpretação para poder mantê-las vigentes. Agora, professor Álvaro Jorge, seria um retrocesso, então, no que diz respeito a esse tipo de segurança das pessoas, nesses casos específicos que você explicou agora há pouquinho para a gente? Eu acho que claramente a gente tem um retrocesso nesse tema, na medida em que essas exceções já estão previstas, não é de ontem, não é desde a Constituição de 88, essas exceções existem desde o século passado. Né? E você imaginar condenar uma mulher que já foi estuprada a ter que caminhar com uma gravidez sob o argumento de que essa vida em potencial deveria ser protegida, não parece que se alinha com o caminho do progresso na defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. Então, certamente, me parece que ele está caminhando para trás nesse tema. Professor Álvaro, é possível, então, que essa proposta de emenda constitucional tenha vindo de setores mais conservadores da sociedade brasileira e até mesmo religiosos? Heródoto, essa definição de que a vida se inicia na concepção, você não tem um consenso científico, você não tem um consenso jurídico, você não tem um consenso religioso sobre o momento em que a vida se inicia. Há várias teorias que discutem qual é o momento em que você efetivamente tem a vida. Na tradição cristã, a concepção é o momento em que se inicia a vida. Há outras tradições religiosas que prevêem que a vida vai se iniciar a partir do momento em que a alma adentra ao feto, portanto não é no momento da concepção. O que a gente está falando aqui é uma definição de início da vida que sim está voltada a uma visão religiosa. E nesta medida, essa emenda certamente vai ser discutida sob o ponto de vista da cláusula pétrea que garante a todos a separação entre o Estado e a Igreja. Então, acho que essa discussão virá para a mesa. O segundo ponto, só para a gente não deixar de considerar, que essa discussão em tese é uma discussão muito difícil, envolve muitas paixões, muitas visões religiosas ou não sobre o tema, mas os dados concretos que a gente precisa lembrar no Brasil é que 61%, segundo o anuário lá brasileiro de segurança pública, 61% das vítimas de estupro no Brasil são crianças com menos de 13 anos. Você não deve ter um olhar para uma criança que foi estuprada, em geral por
por um parente. Quase 85%, né, dos abusadores, daqueles que cometem estupro contra essas crianças, são parentes, são pessoas da família, você não deve ter uma visão punitivista em relação a essa criança, e sim acolhedora. Perfeitamente. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Prazer em falar contigo, Heródoto. Prazer em falar com a audiência. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, professor Álvaro Jorge, professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito do Rio de Janeiro. Portanto, vamos para esse pontinho. Se por acaso, for avançar, como ele explicou agora para a gente, muda toda a legislação brasileira, especialmente aqueles casos específicos garantidos atualmente no Código Penal sobre aborto. O que essa emenda está fazendo é jogando o conceito de vida a partir do momento da concepção. E você tem hoje no Código Penal algumas hipóteses em que não se pune a interrupção da gravidez, né, notadamente quando você tem o risco de vida da mãe, quando você tem uma gravidez decorrente de estupro e quando você tem a gestação de um feto anencefálico. Nessas três hipóteses previstas em lei infraconstitucional, hoje o aborto não é punido. Com esta proposta de emenda, né, essas hipóteses, em tese, seriam consideradas inconstitucionais. Evidentemente que... 8h41.